Olá, pessoal. Mais uma vez, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Restabelecendo a nossa comunicação. A gente está com o nosso querido, hoje na nossa live, com o querido Sérgio Vila, falando um pouquinho sobre essa questão da religião, não é? E é LGBTfobia. Então, vamos ver agora. O tempo realmente está muito chuvoso. A gente sabe que essas coisas de tempo começam a interferir, né, nas nossas conexões. Lembrando que ele está falando diretamente do Rio de Janeiro e as pessoas que estão acompanhando diretamente do Rio de Janeiro, eu estou em João Pessoa, na Paraíba, então na parte do Nordeste, né? Então há uma distância, né, considerável. E aí vice-versa, mas aí vocês vão nos ajudando, vão também, deixa eu acenar aqui para as pessoas. Obrigado, viu, gente? Obrigado pela compreensão, vocês estão voltando, que coisa boa. Obrigado pela compreensão mesmo. E aí vocês vão nos ajudando, vocês vão dizendo para mim aí como é que tá. Já solicitou e eu aprovei aqui. Então é isso, gente. A gente vai fazendo ao vivo, voltou. E aí, querido? Bom, eu joguei para trás, assim, eu dei um jeito aqui de tentar puxar o máximo para perto da boca. Pronto, excelente. É como eu coloquei também, ó. Coloco aqui por trás e aí coloco na orelha, a gente vai dando um jeito aqui, vai adaptando, né? Isso. É. Agora, a parte que nós conversamos, ela não vai ficar mais salva, ou vai? Não. Então, de forma bem breve, porque eu estou vendo que entraram pessoas aí também, né? Você pode dar uma pincelada. O que é que significa, não é, a LGBTfobia, não é? E aí a gente vai para a nossa segunda e aí a gente vai para a nossa terceira pergunta. Porque aí também, eu estou vendo que tem uns colegas entrando agora, umas pessoas, sejam todos e todas bem-vindos. É bom porque eles vão acompanhando a discussão. Então, primeiro momento, o que é que caracteriza a LGBTfobia? Então, o que nós estamos conversando é exatamente isso, né? É o medo contra pessoas sexo-diversas, que aí são lésbicas, gays, bissexuais, né? Tem os pansexuais, tem assexuais, tem muita gente nessa classificação de sexo-diversa. Transgêneros, que aí tem travestis, transexuais, e transexuais podem ser transmulheres, podem ser transhomens, homens trans ou mulheres trans. Cada um também prefere chamar de um jeito, a gente nunca vai agradar todo mundo, né? Porque tem um termo que um gosta mais do que o outro e já era. Pessoal de gênero fluido, que muitas vezes não se encaixa em um lado nem outro, né? Masculino ou feminino, né? É mais indefinido, vamos dizer assim, desse ponto de vista da classificação. Os intersexuais, que são as pessoas que têm alguma característica anatômica diferente, né? Muitas vezes externa e até interna. E eu estava contando exatamente há poucos minutos, né, sobre uma pessoa intersexual que eu conheci lá no Ceará, na Praia do Futuro, que teve grandes problemas, porque a LGBTfobia já está na família, no sistema em geral, inclusive médico, desde que a gente nasceu. Antes da gente nascer, já estava lá, né? E ela foi designada como mulher, como homem, na verdade, como homem, mas ela tinha nascido com características dos dois sexos. O médico não deu trabalho de averiguar melhor o caso. E já destinou para o lado de menino, vamos dizer assim, colocando lado, né? Então, de modo algum, lado oposto, né? Não existe sexo oposto. Sempre, né? Opostos não tem guerra. É que ela vira, entre aspas, menino. O tempo passa, ela se sente diferente, ela gosta de menino, ela acha que é gay, porque ela não sabe dessa história toda ainda direito, porque ela era de colo, e ela não se entende direito. Ela começa a namorar um rapaz, se apaixona por esse rapaz, e lá pelas tantas, um dia ela começa a sentir dores muito fortes na barriga. Quando ela chega num médico, averiguar o que era isso, o médico descobre que ela vinha menstruando há um tempo já. Só que ela não tinha por onde sair a menstruação, porque o médico fez uma barbeiragem com ela, quando decidiu que era menino. Né? Reato seria, hoje em dia, na visão dos intersexuais mesmo, das pessoas que nascem características dos dois sexos, não mexer. Deixar como está e deixar a pessoa crescer como ela é. Se quando mais tarde ela chegar à conclusão que tem que fazer alguma mudança, ela fará por conta própria a que melhor lhe convir. E aí o que aconteceu foi que essa menina fez uma transição então, para o feminino tardiamente. E o mais incrível da história dela, depois de tudo isso, é que o namorado dela, que era gay, mesmo vendo esse namorado se feminizando,
continua amando seu namorado, mas não mais do que seu namorado, sua namorada. E aí você pensa, como é que ficam as categorias que a gente cria o tempo todo? Esse cara agora é hétero, gosta de uma menina, mas ele começou namorando um menino, e sempre se viu namorando meninos. Ela agora é mulher, mas não foi mulher sempre, até quando se vestia como menino, porque ela se sentia realmente mulher, mas não tinha coragem, de repente, de fazer uma transição, como uma talvez. Isso tudo porque ela é intersexual e embaralharam a vida da garota, mas ela se reorganizou e estava vivendo bem daí para frente. Isso tudo tem a ver com a LGBTfobia. Não é só o bullying na escola, não é só a rejeição no mercado de trabalho, não é só o problema na hora de conseguir um aluguel de uma casa, porque o senhorio não quer inquilino gay ou lésbica, ou travesti, ou assim por diante. É em tudo isso, está em toda parte, né? E a gente está lutando para reduzir os danos, coisa terrível, monstruosa, chamada LGBTfobia, que é esse medo, aversão, ódio contra pessoas sexuais e transgêneras. É interessante porque quando a gente começa a pensar que nós temos o caso também de uma trans muito famosa no Brasil, que é a querida Roberta Close, né? Hoje mora na Suíça, tal, e em alguns depoimentos ela fala que com 12, 13, 14 anos ainda existia uma insistência, não é? Para que ela, mas aí vai ser menino ou vai ser menina, mesmo percebendo todas as características femininas, né? E a identidade dela. E aí ela lembra que teve um primeiro médico, ela disse que não esquece, que aí falou para a mãe e o pai, não, mas vamos escolher, vocês escolhem, vocês querem um menino ou querem uma menina? E aí ela lembra que a mãe falou assim, peraí, não é assim, nós não vamos escolher, né? A gente precisa ouvi-la, né? Então, teve esse sentimento, na verdade, a gente é feito com várias caixinhas, a sociedade sempre espera de nós uma posição, uma imagem social, seja casar, ter filhos, e aí cuidar dos netos, passar em um concurso, a sua vida ela já vem toda projetada em uma história. É claro que os pais colocam expectativas, e é lógico que quando você tem um filho, uma filha, você cria sonhos, expectativas, mas eu acho que o importante é você também entender que é um outro ser, é uma outra vida, com as suas especificidades, com os seus desejos e com os seus sonhos também. Então, quando a gente tem um filho e aí a gente já oferta para ele uma caixa, a gente deveria ofertar a liberdade de escolha e não uma prisão, né? Um cárcere. Porque aí você às vezes acaba fazendo isso de fato, colocando as pessoas dentro de caixinhas, de padrões, como é que eu posso dizer, de escolhas, não é? Que você faz e não que o outro fez, né? Não permite que o outro escolha, seja autor da sua vida, autora da sua vida, protagonista da sua vida, não é? E aí eu acho que ele acabou mexendo aí na câmera, não foi, gente? Virou aí a câmera. Pedir apoio aí aos nossos... Hoje quem está nos dando assessoria, tanto aqui é Jodi, como também lá no Rio de Janeiro é o querido André. Então, pedindo aí para dar esse apoio, esse suporte, não é? Só para avisar que, Jodi, que ele virou aí a câmera e... Já está providenciando para voltar. Caiu, ele caiu. A conexão dele realmente caiu. Então, vamos lá, gente. Como eu falei, hoje é um dia que está bastante chuvoso realmente, então essas questões influenciam muito na nossa conexão, né? Hoje é a nossa quinta live, né, do projeto Diálogo, e todos eles têm corrido tranquilamente, a gente tem estabelecido uma boa conexão, mas hoje, infelizmente, está acontecendo essa questão do tempo, então muita chuva realmente a gente sabe que acaba mexendo com todo esse processo aí de transmissão online, né, de dados, enfim, quem é da área de informática com certeza entende um pouquinho. Bom, vou aceitar aqui mais uma vez, né? Ele agora vai novamente entrar conosco aqui e a gente vai continuar a nossa discussão. Um tema muito importante e que a gente precisa debater. Olá, querido, seja mais uma vez bem-vindo. Tá ok meu áudio para você? Agora melhorou. Eu estava ouvindo a família dela, eu acho que Roberta
Acho fundamental a gente reconhecer aqui o vanguardismo dessa mãe e o protagonismo da Roberta Close. Esquecer dessas pessoas. Foi a primeira vez que eu vi uma pessoa transexual extremamente passável, como dizem, né? Que você olha e você não diz que é uma pessoa que transicionou, você acha que é uma pessoa que cresceu, né, com aquelas características. E foi num programa do Silvio Santos, quando ele chamou a Close para ser jurada de um concurso de... E ele começou com aquelas piadinhas dele. Não sei se eu chamo ele, não sei se eu chamo ela, não sei o quê. E aquelas conversas fiadas do Silvio Santos. Mas mesmo assim, ele estava dando espaço. E quando ele disse isso, chamou e depois conversou com ela, de uma certa forma, ele deu um lugar para ela falar, do qual ela pudesse falar de si mesma como ninguém falou antes na televisão brasileira. E eu era um garoto, eu fiquei surpreso com aquele mulherão maravilhoso na minha frente, né? E depois disso ela fez grande sucesso, ela saiu em revista Playboy, ela foi convidada para N lugares. Hoje ela é uma senhora fantástica, um envelhecimento belo de Roberta Close. Porque é como qualquer mulher, que um dia está com os peitinhos durinhos e essa macharada tarada fica doida, e um dia está uma senhora que muita gente fica desdenhando. E isso é uma injustiça desgraçada, porque tudo na vida tem sua fase. E ela está tendo uma fase belíssima agora, como mulher madura, mais assenhorada. Esses dias eu a vi falando, coisa linda, entendeu? E isso numa fase bem difícil. Ela para mim, e João Nery, que é um homem transexual, que foi o primeiro homem operado, né? E que conseguiu fazer mudança de documento, tudo, de começo até fingindo que era outra pessoa, né? Porque não tinha lei que permitisse. Depois fez o devido processo. Ele é outro ícone para mim, que faleceu faz pouco tempo, eu conheci ele pessoalmente, inclusive, uma pessoa maravilhosa. Então, um beijo para as pessoas que são transexuais, as pessoas que são travestis, que são duas coisas diferentes, mas que não deixam de ser pessoas que, sabe, embaralham o gênero de alguma forma, até quando tentam se identificar de alguma forma com esse ou aquele, né? Com esse ou aquele. Sérgio, eu achei interessante também aqui uma pergunta, porque eu acho que acaba entrando também nessa questão da adoção, já que gera muitas polêmicas e também muita falta de conhecimento, desconhecimento, às vezes ignorância mesmo, quando a gente fala de adoção, né? E aí essa pergunta de Adriane Ramalho. Então, muito obrigado, Adriane Ramalho, pela sua participação. Ela pergunta o seguinte: um casal do mesmo sexo na sexualidade de uma criança? Então, achei super válida a pergunta. Adriane Ramalho, obrigado. Sim, eu achei muito interessante a pergunta dela. E eu queria falar sobre uma coisa. Eu não estou dizendo que ela pensou isso, mas geralmente quem pergunta se pode influenciar na sexualidade da criança, tem dois pressupostos, às vezes, refletidos na cabeça. Um, sexualidade que não é desejável para a criança. Dois, pais gays, ou mães lésbicas, ou pais ou mães trans, não devem ser exemplos tão perfeitos quanto pais heterossexuais. Já são dois grandes equívocos. Primeiro, a maior parte das crianças abandonadas são abandonadas por pais heterossexuais. Isso para não falar daquelas que têm pais que morreram e ficaram órfãos, é claro. Então a heteridade não é garantia de paternidade e maternidade saudável de modo nenhum. Já começa por aí. A segunda coisa é, não existe nada de errado em ser gay. Eu fui uma criança gay que apenas foi reprimida o suficiente para só sair do armário adulta. Mas era criança viada a vida inteira. Entendeu? E não tem nada de errado em ser gay ou ser lésbica. A minha irmã do meio é lésbica. Eu sou gay, a minha irmã do meio é lésbica e minha irmã, a mais nova, é hétero. Os meus pais conseguiram produzir 3 tipos de orientação sexual sem serem gays ou lésbicas. Porque o meu pai é hétero e minha mãe também. Até onde eu sei, meu pai nunca deitou com um homem na vida. E minha mãe nunca deitou com uma mulher. E não tem o menor desejo ou interesse, pelo que eu vejo. Entende? No entanto, eles geraram um gay
uma lésbica e uma hétero. Em 3 filhos, eles fizeram 3 filhos diferentes. Não repetiram nenhum. Só faltou aqui a trans, né? Porque se ele tivesse talvez um 4º filho, ia ser transexual ou travesti. Aí ia ser perfeito, né? LGBT, totalmente aqui. Né? Ah, não, B não, porque a minha irmã é H, né? De hétero, a mais nova. Então, a criação não transforma ninguém em heterossexual, como também não transforma ninguém. Se transformasse, eu era hétero. Entendeu? A minha irmã do meio era hétero também. Recebemos a mesma criação. Agora, eu sou pai de 2 filhos. Olha que interessante. Os meus pais héteros geraram 2 homo. Uma gay e uma lésbica. 2 pessoas, né? Uma gay e uma lésbica. Eu, que sou gay, gerei com uma mulher hétero um filho que se designa desde que ele é pequenininho como hétero, já me disse isso diretamente, pai, olha, eu sou hétero, como se tivesse alguma coisa errada em ser hétero, filho de gay. Eu falei, meu filho, não tem nada de errado. Ele era pequenininho. O teu bisavô era hétero e eu nasci gay. Eu sou teu pai sendo gay e você pode ser hétero sendo meu filho. A minha filha, a mesma coisa, heterossexual. Aí eu pergunto, se ser pai gay transformasse filho em hétero, os meus seriam gays. E se ser pai hétero transformasse filho em hétero, eu não seria gay para começo de conversa. Então isso é uma grande bobeira. Na verdade, um pai, uma mãe, independente da orientação sexual ou do gênero dele, vai ser bom ou ruim, dependendo do que ele tem com a paternidade ou maternidade. De quanto ele ama esse serzinho que está na frente dele, gerado por ele, como foi comigo, ou não. Entendeu? Porque alguém pode se perguntar, mas se o Sérgio é gay, como é que ele gerou filho? Porque eu fui casado com uma mulher. E se eu que filho não fosse casado com uma mulher? Eu podia adotar, eu podia fazer inseminação artificial. Tem 1000 coisas que fazer, entendeu? Exatamente. Mas eu tive 2 porque, assim, estava dentro de um casamento hétero. E aconteceu. Tem gente que tá e não acontece, né? Tem gente que passou a vida inteira hétero tentando ter filho e não teve. Sim. E acho que a gente já parte do primeiro princípio de que se um casal do mesmo sexo, eles influenciassem na sexualidade da criança, então não existiriam pessoas gays no mundo, lésbicas, trans. Não existiria, porque os gays nascem, né, as lésbicas, enfim, toda essa diversidade da sexualidade, nascem em famílias heterossexuais, da união entre os gêneros masculino e o gênero feminino, não é? E aí, porque isso é biológico, não é? A biologia faz isso. Então, se a gente pudesse influenciar, nós vivemos em um mundo totalmente heteronormativo. Você liga, hoje está discutindo um pouco mais, mas você cresce, né? Rodeado de figuras masculinas e femininas, os gêneros muito bem definidos. Então, se a televisão influenciasse, se o filme influenciasse, se isso influenciaria para o que é tido como padrão, que é a heteronormatividade. Então, as pessoas, se um filme tivesse o poder de fazer isso, ou um beijo gay, ou enfim, as pessoas não assumiriam a sua sexualidade, porque elas estariam todo o tempo, desde o seu nascimento, a escolha do azul ou do rosa, já ali sendo determinado o caminho que ela iria traçar. Vamos para a 4ª perguntinha, que eu acho super interessante também, porque a gente está aí 1 ano, não é, da lei, né, de a criminalização da homofobia, e eu acho importante você falar sobre isso. Eu sei que você vai falar com propriedade. Eu já vou agradecendo a querida Suzana Costa também, obrigado pela sua pergunta, pela sua indagação. Ela coloca o seguinte: no dia 13 de junho de 2019, o STF determinou que a discriminação por orientação sexual e de gênero passasse a ser considerada crime, punindo pela lei de racismo. Passando 1 ano da aprovação desta lei, qual foi o impacto dessa decisão na vida dos LGBTs? Então, acho que é bem interessante e a gente coloca uma discussão sobre lei, né? Então, funciona ou não? Como é que está esse cenário? Pois é, ainda existe dificuldade de se registrar uma queixa por injúria, por exemplo, né? Mas já tem delegacias fazendo. O que acontece é que muitos delegados não entenderam ainda que
ela tem que ser executada, ela tem que ser obedecida em pé de igualdade com a lei contra o racismo. Mas acontece que até contra o racismo existe uma resistência, às vezes, de certos delegados de lavar um BO com base nessa lei. Então, o advogado Pauliotti, esses dias, dando uma entrevista para o The Huffington Post, que é aquele chamam de HuffPost, né? Aqui no Brasil, para facilitar, ele estava dizendo que é possível que ele entre com uma ação no STF também, solicitando que o STF detalhe a aplicação da lei, determinando assim, cada passo, né? O que se enquadra, como se enquadra, o que para não ter mais dúvida em relação a isso em qualquer delegacia do Brasil. Enquanto isso, eu também fiquei sabendo na mesma matéria que a BGLT, aqui no Brasil, uma associação de gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros, etc., que reúne várias organizações, né, no Brasil que militam na questão LGBT, está distribuindo uma cartilha também que orienta as pessoas em como solicitar esse BO. Né? Como levar na delegacia, inclusive a cartilha, mostrar para o delegado, se for preciso, para o escrivão lá, o que for, para fazer valer o seu direito. E algumas pessoas podem falar, então não está servindo de nada? Está. Tem gente ganhando causas hoje em dia em função dessa lei. Eu vou ler um trechinho de um caso, nessa matéria, bem interessante, sobre assédio moral no trabalho. Após sofrer, são só 2 parágrafozinhos, é bem curtinho. Após sofrer ofensas homofóbicas por 8 meses, quando trabalhava como operador de caixa, Hudson Nava Mafra resolveu, em 2015, pedir um ressarcimento por morais. De acordo com o processo, o funcionário sofreu bullying pelos funcionários da hierarquia superior, bem como de seus próprios colegas de trabalho. Todos os dias, ao chegar no trabalho, o reclamante era alvo de chacotas por causa da sua voz e pela sua orientação sexual. A situação piorava quando o reclamante se dirigia no intervalo para o vestuário, onde alguns funcionários, tanto chefes de seção como funcionários que estavam sempre no ambiente, o chamavam de voz fina, bicha, viado, gay, etc. O ambiente levou Hudson a desenvolver problemas gastrointestinais. Na primeira instância, a Justiça Trabalhista do Rio Grande do Norte decidiu que a empresa Sendas Distribuidora S.A. deveria pagar uma indenização de R$30 mil. Devido a recursos apresentados pela companhia, contudo, o caso chegou ao TST, Supremo Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. E é o que acontece agora. Temos a lei que equipara racismo e homofobia. Isso vai ser determinante na decisão desse processo? Obviamente. A Sendas vai vencer essa? Não, não vai. Ela vai ter vergonha na cara e corrigir os erros internos que permitem que esse tipo de comportamento homofóbico emerja dentro da empresa e permaneça lá. Para vitimizar pela segunda vez ou milésima essa vítima aqui. Então, tem uma importância muito grande essa lei. Além do lado pedagógico para a sociedade, que agora sabe que se praticar um ato de homofobia pode ter as implicações da lei previstas ali. Com certeza. Mas ainda há desafios. A gente tem se deparado aí com um vídeo que está circulando nas redes sociais dessa agressão a essa mulher, não é? Ela se intitula evangélica, sim, né? E aí ela agride, foi no Mato Grosso, isso, se eu não me engano, na rodoviária, exatamente, o funcionário trabalhando, e ela agride e ele vai para cima. A gente escuta no áudio, tem um rapaz exatamente próximo que diz assim, só tente se defender, e ela grita muito, né? Ela fala, vai para o inferno, porque Deus, porque... Então ela começa realmente a agredi-lo. Então, são situações que a gente não pode mais tolerar, né? Alguém usar a sua religião para punir a outra pessoa. Eu costumo dizer assim, que as pessoas precisam entender que assim como existe a liberdade, né, constitucional do culto, da religião, de você proferir a sua religião, o Brasil é um estado laico, então isso é muito claro. Você também precisa entender que existe a liberdade do outro de ser o que ele quiser. Então, quando eu vou abrir a minha boca, né, vou falar algo, eu preciso dizer, a minha religião não me permite. Eu nunca posso dizer, a minha religião diz que você não pode fazer isso. Não, eu não posso dizer que o outro pode fazer.
Eu posso dizer o que a minha religião me proíbe de fazer, porque eu assumi aquela doutrina, eu presto culto àquela religião, àquela entidade, enfim. Então, eu estou sob o dogma daquela religião, mas eu nunca posso obrigar que o outro, não é, siga os princípios da minha religião. Então, acho que é uma coisa básica que eu acho que se todo mundo fizesse, né, querido Sérgio, a gente respeitasse essa individualidade de cada um, acho que tudo seria bem melhor, né? E a religião faria um Mas a pergunta que surge é, como é que essa mulher chegou a isso? O que levou essa mulher a essa atitude? Eu estou falando o que provocou naquele momento. Naquele momento bastou o cara ser gay para ela fazer isso. Sim. Mas o que levou uma pessoa a achar que alguém apenas por ser gay merecia apanhar até morrer? Porque ela só não matou porque não pôde. Ela não conseguiu. Você imagina se ele fosse um adolescente de 13, 14 anos, não tinha morrido naquela agressão? Provavelmente. Então, hoje eu estava ouvindo um episódio daquele RuPaul Drag Race, que pode parecer uma coisa muito estereotipada de eu falar aqui, mas eu gosto de ver e não me envergonho nem um pouco de ver, e acho um trabalho interessante, especialmente para quem gosta de fazer drag, que não é uma identidade, digamos aqui claramente. A pessoa drag ela pode ser de qualquer orientação sexual, gay, lésbica, bissexual, pansexual, assexual. É um trabalho artístico e que geralmente pende para a caracterização feminina. Mas também existem os drag kings, que são mulheres que geralmente se colocam como homens no seu estereótipo ali artístico. E tinha uma drag que ganhou o último concurso dizendo que ela recebeu muito apoio e tudo, mas que ela também recebeu ameaça de morte do país dela, a República dos Camarões, que se ela voltasse, iam colocar fogo no corpo dela. Da onde vem isso? Isso tem muito a ver com a religião, que hoje em dia é a dominidade dos camaroneses. Porque a África, historicamente, tinha uma relação tranquila com relação à relação entre homens ou mulheres. Vários povos da África têm registros históricos, até de rituais que envolviam as relações homoafetivas, homoeróticas, ainda que não se tivesse, naquela época, discussões sobre identidade, como a gente tem hoje, que é uma evolução do nosso pensamento que vai acontecendo. E ainda não acabou, nós vamos muito mais longe ainda do que isso aqui. Né? Então isso leva a essa pergunta, chegam a ter essa mentalidade. Aonde que elas são formadas? Elas são formadas basicamente na igreja, na escola e na família. As três instâncias carregam as pessoas de pensamentos preconceituosos. Criança não nasce preconceituosa. Criança branca abraça criança negra sem nem se dar conta da diferença na cor da pele. Entendeu? Como é que uma criança vai que ela é estranha? É porque alguém disse para ela que é estranho ser diferente daquilo que o papai e a mamãe ensinam em casa. Ou que o pastor pregou na igreja. E de repente é uma boa hora para resgatar atrás na outra fala, né? Sobre religião e tal. Eu acho super interessante e válida nós pensarmos o poder que... Primeiro, a gente sabe que o poder que a religião tem, não é? Como tem um pensamento que diz, quer dominar um povo, domine primeiro a sua religião. E aí a gente começa a refletir sobre tantas denominações, vamos dizer assim, que vão surgindo com a teologia da prosperidade. E a gente começa a pensar como é que arrasta tanta multidão. Mas, por outro lado, pensando de forma sociológica, a gente pode entender que a influência é muito grande, né, sobre essas pessoas. Então, se eu sou capaz de fazer o camarada sair da sua casa, comprar uma vassoura que é ungida, que ela vai varrer a tua casa, ou uma água que agora que no período do coronavírus estava sendo vendida a R$500 e essa água curava. E aí quando viram que não funcionava, que era uma balela, era uma mentira, não é? O ministério até foi acionado para isso, e aí vieram a público, não foi bem assim, era uma água benzida. Enfim, eu não estou aqui para falar dos ritos, não é? Das cerimônias religiosas, das igrejas, enfim, dos templos. O que eu estou querendo trazer com essa minha fala e refletir é que se
esses templos têm o poder de fazer você, né, doar todo o seu dinheiro, né, tido como rituais santos, fogueiras santas, ou enfim. O que é que essa mesma instituição não é capaz de fazer na mente de um ser humano? Então, se ela disser assim, mate, meu Deus está pedindo para que você mate, porque esta pessoa é, sei lá, de repente, a besta fera, ou é o mal. As pessoas são capazes de matar, porque elas são tomadas pelo poder do sacrifício pelo Deus maior. É assim na história. Quando a gente pensa que alguém jogou os aviões nas Torres Gêmeas em Nova York, ali foi para defender Deus. Foi alguém que disse assim, ó, defenda Alá. E para defender Alá, dê a sua vida, se põe em sacrifício. E as pessoas colocam a sua vida em sacrifício e matam em nome de Deus. Então, quando a gente também faz um recorte dentro da Bíblia, a gente começa a ver a história da Terra Prometida, não é? A forma que ela foi tomada, os genocídios, as mortes. Não é? Então, foi uma terra conseguida com muito sangue. Então, será que era uma terra prometida mesmo por Deus? Deus iria pedir para você fazer isso? Matar mulheres grávidas, crianças, para você tomar aquela terra santa? Então, são reflexões que a gente começa a pensar se é Deus falando ou é o ser humano na sua pequenez, na sua imperfeição, usando o nome de Deus. Então, isso é muito sério e essa influência, por isso que os líderes religiosos precisam entender o poder desse discurso, não é, querido Sérgio Vila? O poder da palavra, né? Então, agregar mais, pedir para respeitar mais. O papel da igreja é esse, é de dar aporte, de ajudar, de fazer ações sociais, não é? E não disseminar tanto ódio, não é? Não são todas, claro, gente, mas infelizmente a gente tem uma grande aí parcela que contribui para o preconceito. Infelizmente. É verdade. Não precisa mandar puxar um gatilho. Se você monstrificar alguém, se você transformar essa pessoa em monstro, como você falou, numa besta fera, a tendência de muitos vai ser a de exterminá-lo, porque aquilo causa pavor, entendeu? E é isso que eles fazem. Os muçulmanos jogaram aviões, católicos acenderam fogueiras, evangélicos também perseguiram hereges, né, entre aspas, exatamente. E até hoje, muitas vezes, quando uma travesti é morta na rua, a última coisa que ela ouve ainda é uma maldição em nome de Deus. Da onde veio isso? Exatamente. Da onde veio? Não veio do bordel. Essa frase não veio do bordel. Veio da onde? Entendeu? Então é isso. No Brasil, hoje em dia, as igrejas que dominam o cenário religioso, como eu falei ainda num outro pedaço da live que não ficou gravado, são igrejas grandes e que são majoritariamente anti-gays. Se você perguntar para qualquer um deles, você é a favor do casamento entre pessoas homossexuais? Ele vai dizer não. Você é a favor da transição de gênero? Não. Você é a favor da possibilidade de uma mulher se apaixonar por outra, de um homem se apaixonar por outro, ou até dele se apaixonar ao longo da vida por uma mulher ou um homem indeterminadamente? Não. Então, como é que essa igreja pode ser chamada de não homofóbica se ela está pregando contra a coisa mais essencial na vida desses seres humanos, que é afetividade, identidade, sexualidade? São coisas que constituem o próprio sujeito. Eles estão matando o sujeito já no discurso. Quando eles dizem, você não pode existir, ou para mim você não existe. Isso não existe, isso é uma ilusão. Debaixo desse monte de entulho aí homossexual, tem um heterossexual adormecido. Isso é uma babaquice gigantesca que eu cansei de ouvir dentro de igreja e cheguei a repetir quando eu ainda era muito fanático. Eu citei aqui uma pesquisa do Datafolha de 2017 que coloca as 10 maiores igrejas, e o meu desafio é esse: me mostra aqui se uma dessas não diz alguma coisa parecida com isso. Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja Universal do Reino de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Evangelho Quadrangular, Igreja Deus e Amor, do Sétimo Dia, Igreja Presbiteriana, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus, que é essa do Valdomiro, que vendia água por R$500, água mentirosa. Me diga aqui se uma dessas 10 aqui tem na sua confissão da igreja, seja amplamente ou local, alguma coisa que diga que não há diferença entre orientações sexuais
ou identidade de gênero, inclusive transgeneridades. Nenhuma delas procurar você vai encontrar alguma coisa sobre homossexuais são pessoas que vivem em pecado, precisam de resgate da sua verdadeira natureza, e disso, daquilo outro, abrindo espaço para essa tolice chamada cura gay, que a gente depois vai discutir aqui. Tem gente no meio dessas igrejas que não é assim? Tem. Eu conheço pastores assim? Conheço. Mas eles são uma minoria e são chamados de rebeldes. Pastor José Barbosa, por exemplo, que é da Igreja Batista, pessoa maravilhosa, totalmente inclusivo. Mas vocês acham que ele é bem visto na igreja? Não é. E eu disse aqui ainda há pouco, isso não ficou também, eu acho que é importante pontuar isso. Quando eu abandonei o ministério eclesiástico, eu era pastor de uma igreja batista, mas eu já tinha sido pastor de uma igreja pentecostal antes. E eu deixei o pentecostalismo por convicções de que aquelas coisas que eu via lá não passavam de catarse mesmo. E aí o que acontece é que quando eu fui para a igreja batista, trabalhei com eles, convivi com gente muito boa e via menos, assim, neurose em pregar sobre essas coisas o tempo todo. Tá? E quando eu saí assim. Eu reuni os pastores conhecidos meus, amigos meus, com quem eu travava algum tipo de relacionamento ministerial. Pastor da igreja da Penha Circular, quem eu estava esquecendo, acabei lembrando, na época, que era aquele momento. Pastor do Seminário Teológico Betel, onde eu também me formei em teologia, fiz pós-graduações lá e tudo. Pastor do Centro de Pesquisas Religiosas, que é sediado lá em Teresópolis, Paulo Pimentel, que até hoje eu prezo muito. Pastor Neandro, eu admiro muito. Muitos aspectos na vida. Entende? Mas eles não tinham uma visão inclusiva da homossexualidade de jeito nenhum. Eu não podia ser viado e crente. Essa é a verdade. Então eu vou escolher uma crença que me pune, que me castra, que me f*** todo, em vez de escolher a mim mesmo, linda e belamente, do alto da minha maturidade, já quase lá, que eu já estava com meus 33 nessa época, de jeito nenhum. Eu escolhi a mim mesmo. E foi a melhor coisa que eu fiz, a porta da frente, dizendo para todo mundo por que eu estava saindo. Isso foi em 2003, que eu, efetivamente, em 2004, eu dei uma entrevista para a revista Época, que eles intitularam Libertando-se do Armário, que foi quando eu denunciei pela primeira vez como ex-integrante de um grupo desse, e também cofundador, que era o Movimento pela Sexualidade Sadia, que isso não passava de farsa, que não funcionava com ninguém. Aí você vai dizer assim, como você sabe que não funcionava com ninguém? Ninguém que eu conhecesse, né? Porque sendo pastor eu recebia as pessoas no meu gabinete, minha gente. Eu não ouvia só os meus próprios dramas na minha cabeça. Eu ouvia os dramas dos outros, que eles não contavam para o papai, para a mamãe, para a titia, para o professor da escola, para o pastor, fulano e ciclano que não ia entender. Contavam para mim, porque eu entendia. Só que eu fazia esse papel. Não, Deus vai transformar, Deus vai mudar. E isso é um papo homofóbico. Entendeu? Então, quando eu abandonei tudo isso, nossa, eu renasci. A minha filha uma vez me disse uma coisa fabulosa. Ela crê em Deus, não frequenta igreja hoje, porque não está muito ligada à igreja, mas crê em Deus, crê em tudo direitinho, né? Conforme a maioria das pessoas que tem alguma crença em Cristo. Ela veio para mim e falou assim, pai, você melhorou tanto depois que você deixou de ser pastor. Você é uma pessoa tão melhor para você ver. E não é que eu fosse uma pessoa ruim, eu só não era uma pessoa totalmente feliz, eu não estava de bem comigo mesmo. Eu acreditava que tinha um Deus no céu que me condenava e para agradá-lo eu tinha que me matar, não com suicídio, mas destruir a mim mesmo por dentro, a minha própria essência. Entendeu? Exatamente. E eu descobri uma coisa, isso aí é um pensamento da Era do Bronze, desse mesmo tempo que matavam criancinhas, abriam a barriga de grávidas e arrancavam os filhos fora só porque eles não eram judeus, entendeu? Não eram hebreus, invadiam terras e apedrejavam, diziam que mulher menstruada era imunda e que você não podia comer camarão e não podia usar roupa de dois tecidos e o diabo a quatro. E a homossexualidade era só mais uma coisa no meio disso tudo. Um ritualismo vencido já, pô, e que tem que ser reformado. Cadê a igreja reformada? Esse é um pensamento de Lutero, de Calvino. Cadê? Isso. Entendeu? Isso é necessário.
puras apenas pelo fato de menstruar, né? Quando tinham a primeira menarca, né? Então já eram afastadas, ficava longe ali da comunidade, porque era tido como impura, que a menstruação era algo impuro, algo maldito o homem que dormir na mesma cama com a mulher e ela esteja nesse período. Então, assim, hoje se sabe com toda a medicina e a biologia que é algo fisiológico, biológico, mas está escrito lá na Bíblia. Está escrito lá. E quantos séculos as pessoas não foram discriminadas por isso? Né? Quantas mulheres não sofreram a própria lepra, né? A hanseníase, né? Que era tida também como algo diabólico, algo... E quanto estigma... A minha irmã, a tese de... A dissertação de mestrado dela foi sobre isso, e no doutorado também está sendo sobre isso, sobre esse estigma, essa culpa que, quando você conversa com eles, agora, século XXI, por que você acha que você teve hanseníase? Alguns ligam logo essa questão do sagrado, é uma culpa, é um pecado. Eu lembro que na Bíblia, isso eles falando, né? Deus curou e só um agradeceu, e 7 não voltaram. Então, eles levam logo para o contexto religioso. Sempre tem essa questão da palavrinha culpa. Culpa, culpa, culpa. É aquela coisa de você proferir um credo, uma religião, não por amor, não porque você se sente bem em estar com os irmãos, em compartilhar do templo, em compartilhar do rito, mas muitas vezes com medo de ir para o inferno. Então, eu faço algo, não porque eu quero ser uma pessoa melhor, ou porque eu quero conviver em sociedade, ou porque eu quero evoluir enquanto ser humano. Não, eu faço isso, porque eu estou com medo de meu corpo arder no fogo do inferno. É muita hipocrisia. Né? Eu acho que você pode crer naquilo que você escolheu na sua vida enquanto dogma, enquanto doutrina, ótimo, maravilhoso, é um direito seu. Mas não venha pregar um falso amor, porque quando você de fato olha para o próximo e você ama, ame de coração, respeite de coração. Sim. Faça aquilo que Cristo ensinou, já que a figura do cristianismo é tão forte, né, no nosso país e no mundo, não é? Então, o que Cristo fez? Pregou o amor, andou com as pessoas tidas como marginalizadas, não é? Enfim, então acho que é a primeira reflexão que a gente pode fazer, querido. Nunca nem falou sobre homossexualidade, e quando ele teve a oportunidade de mandar um homem de volta, estava intercedendo pelo seu escravo, que provavelmente era seu amante, ele falou, pode voltar, já está curado. Exatamente. E estava, de acordo com o relato bíblico, claro, né? Sim, a narrativa dos evangelhos. Sim. Exatamente. E aproveitando esse gancho, a gente já cai na outra perguntinha aqui, que foi Bernardo Gomes. Muito obrigado, Bernardo Gomes, pela sua participação. Ele pergunta, qual a sua opinião sobre a polêmica cura gay? Você vai fazer a pergunta? Eu estou te ouvindo um pouquinho atrasado. Já posso falar direto? Pode falar. Eu não ouvi direito a pergunta. Qual a sua opinião sobre a polêmica cura gay? A cura gay, a polêmica da cura gay. Sim. Então, como eu adiantei um pouquinho lá atrás, porque as coisas estão todas interligadas, elas acabam se Sim, claro. Eu tenho uma experiência com isso que foi não só de participante, mas de implementador de um projeto que tinha a ver com isso, é uma coisa terrível. Por que é terrível? Porque ao mesmo tempo que fala com doçura, abraça, diz vem pra cá que nós vamos te ajudar, na realidade, o que se quer é que você deixe de ser quem você é. E enquanto você não conseguir deixar de ser quem você é, você nunca vai se sentir satisfeito e feliz, vai estar sempre culpado. Se não dá certo, a culpa é sua, é você que não tem fé, é você que não se esforça, é você isso. É Deus que é todo poderoso, mas a culpa é sua. Não dá certo por sua causa. É Deus que pode tudo. Não, mas não deu sem vergonha. Ora, se Deus pode tudo e quer fazer isso, eu não precisaria pedir 2 vezes. Exatamente. Não é? Porque Jesus disse que antes que a palavra me chegue à boca, Deus já sabe o que eu vou. Então, eu não precisaria nem pedir 2 vezes, nenhuma, quanto mais 2. Agora, o cara passa 10, 20, 30 lá dentro, querendo mudar, aí não muda, e passa a vida inteira sofrendo, para no final das contas morrer sem resolver isso. Como eu vi um rapaz que morreu
depois de uma vida inteira de tentativas desse tipo, casado com uma mulher, não ficava feliz totalmente com ela, apesar de gostar dela, porque não é que não gosta dela, que é o bem dela também, mas não se sente realizado. E aí o que acontece? Saiu daqui, saiu dali, traiu daqui, traiu dali, e quando morreu no enterro tinha 3 viúvas. A mulher, que era oficial esposa, e 2 amantes, 2 rapazes, que transaram com ele o tempo todo, mas muito tempo, dentro dessa própria organização, conhecida como Movimento pela Sexualidade Sadia, que foi fundada em 2007, perdão, 2007? Foi 2007, isso mesmo, estou falando certo. 2007. E que foi fundada por João Luiz Santolini, Anne França e eu. Porque ainda não tinha aqui no Rio de Janeiro, fora o GA, que era o grupo de amigos em Niterói, em São Gonçalo, aquela área lá, não tinha aqui no Rio de Janeiro um grupo funcionando a todo vapor nessa direção. E a gente caiu na besteira de entrar nessa, porque o João era gay, eu também, e a gente achava que Deus tinha um plano para mudar a nossa sexualidade. E aí dá-lhe ler James Dobson, do Focus on the Family, dá-lhe ler sobre Clube 700, que era um grupo lá dos Estados Unidos, também cheio de porcaria em relação a essa coisa da homossexualidade. E aí você vai enveredando por aí, quando você vê, já está trabalhando nisso, sei lá, alguns anos, e ninguém que você atendeu mudou. Ninguém. Está todo mundo sofrendo, lutando, sabe? Indo e voltando. Que história de mudança é essa? Aí então, exatamente, em 2013 eu botei a boca no trombone, falei que não acreditava mais nisso, estava saindo desse negócio, isso não passava de uma farsa, por mais bem intencionados que nós fôssemos. Eu nunca ganhei dinheiro com isso, meu trabalho era totalmente voluntário, era fruto de crença mesmo, de fé, né? E quando eu fui pastor, botava dinheiro, inclusive, no grupo, com autorização da igreja, com uma oferta mensal para ajudar aquele grupo, né? Com autorização da igreja, a igreja como congregação disso. Que na Igreja Batista as coisas são democráticas mesmo, né? Tem votação, né, para as coisas que a gente decide, com os membros batizados da igreja, ativos na igreja. Mas olha só, não fui só eu não, em 2013 eu saí, em 2004 eu falei para a revista Época. Só que em 2011 o John Smith, que era do Love in Action, uma outra organização também trabalhava assim, saiu do armário e disse que isso não funcionava. Em 2011, o Michael Bussey, da Êxodos Internacional, saiu do armário e disse que não funcionava. Um ano depois, o Alan Chambers, o novo presidente da Êxodos, disse que sentia muito pelos danos causados e estava encerrando as atividades da organização. Ou seja, entre 2003, que foi quando eu tive o ato praticamente heróico de ser uma voz no meio do deserto, clamando, de 2003 para 2012, 9 anos depois, isso tudo girou. Sabe, o tabuleiro na cabeça da baiana rodou. E aí, sabe o que aconteceu? A revista The Advocate, lá dos Estados Unidos, famosa, do tempo do Harvey Milk antes, né? Ela veio fazer uma matéria chamada assim, intitulada assim, Movimento de Cura Gay, mais fraco a cada minuto. Quem era uma das pessoas que constava na matéria? Sérgio Viúla. Sérgio Viúla. Tudo começou com a revista Época, mas foi muita gente me dando espaço para falar depois disso. Inclusive aqui você agora. Mas muita gente que tinha alcance nacional até internacional. E eu consegui ver que esses diálogos, esses estímulos serviram para acordar algumas pessoas. Era o mínimo que eu podia fazer. Porque a maioria das pessoas que passa por esse tipo de movimento e sai, fica calada, com medo de falar, sabe, com vergonha de assumir, ainda armarizada, entendeu? Dentro do armário, com culpas e medos do divino, entendeu? E aí, quando eu coloquei a cara no sol mesmo e dei a cara a tapa, ninguém mais me segurou. Olha, vai fazer 17 anos que eu estou fora do armário. Os crentes diziam naquela época, eu não dou 6 meses para ele voltar chorando. Estão esperando até hoje. E não verão isso acontecer. Porque uma coisa é você frequentar uma comunidade saudável, uma comunidade de fé, que pode ser qualquer uma. Umbanda, de candomblé, do kardecismo, do budismo, pode ser evangélica, católica, pode ser, sei lá, de qualquer outra religião. Se aquela comunidade for saudável,
se ela for uma comunidade que favorece o amor, como você disse ainda agora, o humanismo, e rever analítica e criticamente aquilo que foi assumido como verdade pela igreja ou por outra religião qualquer que ela frequente por muito tempo, se a pessoa faz isso, ela é saudável e pode ser feliz ali. Aliás, dentre as religiões que existem algumas mais flexíveis e outras menos. E entre as mais flexíveis e as menos, tem as exceções ali dos grupos, né, e dos líderes. E aí isso pode levar a outras perguntas aí que fica a teu cargo a fazer. Eu queria registrar também, Sérgio Vila, o seguinte, quando a gente fala em cura gay, não é, a gente precisa entender também, e as pessoas, se elas começassem a pensar um pouquinho, elas iriam entender que quando eu digo cura, eu já estou falando de doença, já estou caracterizando como uma doença, né? E desde a década de 90, que saiu, né, dos compêndios da medicina, da psiquiatria e da psicologia, a questão da homossexualidade ter tida como um desvio de conduta ou uma doença, né? Antes era tratada com psicologia à base de choque, né? Aliás, psicologia não, tratamento à base de choque. E a gente precisa entender que a psicologia ela é uma ciência, né, que estuda o comportamento humano. Então não existe a psicologia gay, psicologia hétero, psicologia... Porque a gente precisa entender que as pessoas devem ser respeitadas na sua individualidade. Ninguém aqui está incentivando, fazendo apologia para que você seja isso, seja aquilo, até porque nós não temos esse poder. Nós não temos esse poder. As pessoas é que têm poder sobre a sua vida, sobre os seus corpos. Elas é que decidem como querem ser felizes, como elas se identificam, como elas querem ser vistas pela sociedade. Então isso deve ser respeitado. Não há ciência no mundo que venha quebrar isso, né? Então não é uma... É importante frisar isso, foi o querido Bernardo Gomes, né, que colocou essa questão, e aí a gente já começar a entender pelo lado científico. Né? Então, por que tratar algo como doença se não é mais doença? Né? Cura, a gente cura o que está enfermo, né? É uma visão médica. Isso, né? Aí. Bom, e tem uma desculpa que eles levantam, só para fechar uma coisinha aqui, Fidelis, que é muito importante, é a seguinte: mas por que os psicólogos não podem atender os gays? Claro que podem atender os gays. Não podem querer transformar gay em hétero. Uma pessoa gay que procura um psicólogo com crise de ansiedade, assim como uma pessoa hétero, tem que ser atendida com base nessa necessidade. Com depressão, ele vai ter que analisar o que está causando, como ajudar essa pessoa a sair desse quadro clínico. Não tem nada a ver com a sexualidade dela, do ponto de vista de ser saudável apenas por ser o que é. Ele pode ter uma relação doentia com essa sexualidade. Então, se ele é gay e ele é ego-distônico, ele acha que tem que deixar de ser gay, sabe, que ser gay não está certo, o psicólogo tem que ajudar a entender que ele precisa se amar e se aceitar. Existe travessia da homossexualidade para a heterossexualidade, nem vice-versa. Você é o que você é, e você tem que aceitar isso e viver o melhor de acordo com isso. E se eu acho que tem alguma coisa errada, não é porque tem uma coisa errada com essa questão em si. Eu fui treinado para pensar assim. O papel do psicólogo é me ajudar a sair desse emaranhado, sabe, de pensamentos preconceituosos que se projetam contra mim mesmo e que me destroem. Que imagina se uma zebra tivesse vergonha das próprias listras. Entendeu? Ela seria infeliz o resto da vida. Exatamente. Aí você pode pensar assim, mas não tem gente que faz transição de gênero? Sim. Quando você fala em transição de gênero, não é transição de gênero. É, na verdade, adequação de um estereótipo físico para aquilo que a pessoa é por dentro. Veja só, a pessoa transgênera, ela é mulher ou ela é homem e ela simplesmente não está enxergando ainda essa mulher, esse homem do lado de fora. E aí, para convencer os outros de quem ela é muito complicado. Então, o que ela faz? Ela quer transformar esse lado exterior dela para refletir o seu interior. Ela já é isso, ela não é outra coisa.
Ela não vai mudar o que ela é. Ela vai adequar o seu estereótipo. Agora, o gay é o que é. Ele não vai mudar o que é. E não tem como ele fazer isso, porque não é nenhuma questão de adequar, mais efeminado, menos efeminado. Ajudando, né? Dessa vez a gente espera que o tempo ajude. Olá, querido, mais uma vez, obrigado. E desculpa, né? Desculpa aí pela conexão Obrigado. de todos nós. Né? Não tem problema, com certeza a chuva aí. Muito. Eu estava te falando no WhatsApp ainda agora, que eu não consegui ouvir. Que provavelmente o que acontece é, como você está sendo a base da live, você que é o host, eu sou só o guest, né? Eu sou convidado. Sim, Então, sim, mesmo sim. que a minha internet esteja boa, porque pelo que eu estou vendo aqui ela está cheia, ela está inteira, vai paralisar os dois, porque quando você parar, não faz sentido o Instagram deixar o convidado falar, entendeu? No seu canal. Verdade. Então, automaticamente ele me paralisa, entendeu? Mesmo que eu quisesse ir enrolando aqui até você chegar, Sim, não dá. sim. Só dá para fazer Não isso ao dá. contrário. Se eu for verdade. paralisado, você dá uma enrolada e me chamar de novo, entendeu? Então me desculpa, mas eu não posso fazer nada para mudar isso. Não tem. Hoje, na verdade, a gente está vendo os efeitos aí da natureza, né? Do meio ambiente, ninguém pode Sim. domar, né? A gente faz parte também da natureza, Isso. então a gente tem que aceitar. Verdade. Chuva também é isso bênção, aí. né? Então eu espero que. Eu estou Isso na aí. capital. Mas eu espero que essa chuva alcance aí todos os interiores. Eu vi aqui pessoas também do interior, então que essa chuva alcance aí as plantações, enfim, né? Bom, querido, então vamos, Isso. para não ficar muito longo, porque eu vou juntar essas duas lives, tá certo? Sim. Depois a gente vai estar disponível no YouTube, tá certo, gente? Para vocês assistirem a live aí na íntegra, tá bom? Então, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, né? E aí a gente já concluísse aí a temática e mais uma vez agradecendo. Eu falei no início, eu não sei se ficou registrado, gente, mas eu vou repetir aqui, ó. Tá aqui o nosso livro que teve essa participação maravilhosa, essa contribuição do querido Sérgio Vila, falando um pouquinho da experiência de vida dele, né? Ele que foi pastor, né? E vivenciou todas essas questões da cura gay, desse ambiente religioso, não é? Essa questão social, ele que é mestre em linguística, ele que é teólogo, filósofo. Então, assim, é uma fonte maravilhosa que a gente pode beber e a gente fica agradecido pela sua grande contribuição no nosso livro. Esse aqui é seu, tá certo? Vai chegar, obrigado. vai fazer com que chegue nas suas mãos aí, né? Mas aí, assim que chegar, vou gravar, vou mostrar, vocês vão ver. Ótimo, satisfação. Então, vamos lá, queridos, vamos para as suas considerações finais aí e acrescentar algo que você achar necessário. Sim. Certo. Eu queria dizer o seguinte, antes de eu fazer um fechamento, em todas as religiões tem movimento inclusivo acontecendo. Dentro do cristianismo evangélico, vamos dizer assim, existe um ramo hoje dissidente, né, que ainda dialoga com a reforma, mas não com esse evangelicalismo brasileiro mais pentecostalizado, neopentecostal, que é esse pessoal da vassoura, da água, do bate-o-pé e dança e roda, né, que é esse pessoal da comunidade metropolitana. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, uma igreja que eu sempre tomo como exemplo é a comunidade Betel da Igreja da Comunidade, que se reúne na Rua do Senado, né? Para quem quiser visitar, é Rua do Senado 222A, no centro do Rio. Tem até o WhatsApp, vou dar aqui, hein? É 21 97 228 1312. Gente, muito boa. Maravilha. Por que eu gosto de citar essa igreja? Eles são realmente inclusivos. A travesti será travesti e diaconiza. A mulher trans será professora de EBD, Escola Bíblica Dominical. O pastor será gay e dará ceia, batizará e fará casamentos. A pastora será lésbica, trans, travesti, o que for. Vai ter lá o diácono bissexual. Não tem esse negócio lá. Entende? Mas o que eu acho interessante é que eles não abraçam só a comunidade LGBT. Eles dialogam com a comunidade candomblessista, umbandista, eles conversam com o pessoal da Igreja Católica, do budismo, sem aquela coisa de venha para cá que nós queremos pregar para você. Não, vem aqui nos contar, vem aqui nos falar sobre a sua experiência. E eles crescem com isso.
Eu já fui convidado para falar sobre secularismo e ateísmo nessa igreja. E não foi para transformar ninguém em ateu e nem para converter nenhum ateu em crente. Entendeu? Foi para falar sobre as coisas sem nenhuma censura. O que eu tive que questionar de Bíblia, Deus, etc., questionei. E eles não ficaram em nenhum momento irritados comigo. E eu também não fiz isso de um modo ofensivo e delicado, mas de um modo inteligente e bem colocado. E foi riquíssimo. Então existe esse movimento em toda parte. Eu estou citando aqui a parte do cristão. Já existe movimento para diversidade, movimento inclusivo dentro do islamismo. Tem imã na França conduzindo mesquita inclusiva que recebe gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros. Sem pregação de conversão dessa sexualidade. Isso é maravilhoso, entendeu? Aí as pessoas podem dizer, mas no Irã... Gente, vai chegar lá. Roma também era um lugar que acendia as fogueiras. Eu e meu marido André tivemos uma foto nossa publicada dentro da Universidade Católica, lá no Vaticano, uma universidade gregoriana, com a nossa foto como casal homoafetivo, numa exposição. E deu um bafafá que todo mundo só falava nisso. Eu tenho a foto até hoje guardada. Quem fotografou foi o querido Aubrey, que é um fotógrafo inglês. Agora me fugiu o sobrenome dele, mas é Aubrey alguma coisa. Ele que fotografou maravilhosamente. Então, esse movimento está acontecendo. Sabe? Agora, alguém precisa de religião para viver? Não, não precisa. Mas pode ter? Pode. Agora, tem que colocar aquilo que pensa como imposição a outro? Não, isso não pode. Muito menos em política, direito ou qualquer outra relação que vá para além dos muros da igreja. Ou do centro, ou do que é que seja. Entendeu? Se eu quiser bater a minha cabeça na parede em louvor a algum Deus, eu posso. Eu não posso bater a sua. Entendeu? Exatamente. Essa é a questão, né? E nem do meu filho, porque isso também tem regra. Tem lei para protegê-lo também. Né? Sim, o ECA, então, assim, tudo. Exatamente. Então, assim, para eu não me estender mais nessas questões, porque pode parar de novo e a gente quer já fechar, eu quero agradecer pelo espaço, eu quero agradecer as pessoas que, assim, carinhosamente foram e voltaram, não desistiram, aquelas que estão esperando gravar para depois ouvir melhor. E dizer, visitem o meu blog, que é o blog Fora do Armário, é FON com acento no ar. Maravilhoso. E eu sempre digo isso, porque se não botar o acento, que é diferente, né? Até nisso ele é diferente. Vai para outro lugar que não é o blog. Então tem que botar lá, Fora do Armário com acento no ar.com. Tá bom? E, se você me permitir, eu vou falar sobre um livro que não está mais disponível. Esse livro aqui não está mais disponível. Tá? Em Busca de Mim Mesmo. É onde eu conto a minha história. Mas no Amazon ele é encontrado. E bem baratinho, coisa de 7 a 10 reais, acho que nem chega a 10 reais, porque ele varia de acordo com o dólar, que é a moeda padrão lá do Amazon. Tá? Eu não ganho dinheiro com isso, Mas quem lê, talvez tire proveito. Leia, vai ser interessante. Agora, leia Davi e Golias, do Fidelis. Eu já li, quando ele me pediu para dar opinião, e é muito bom, muito gostosinho de ler, muito fácil de entender, e eu acho que vai prestar um grande serviço a quem quer pensar religião cristã, pelo menos, com esse viés protestante, evangélico e tal, né? Ou católico. Né? É bem interessante. Querido Sérgio, em nome de Jodi também que está aqui fazendo a assessoria, beijo, Jodi. Nós queremos... Tá mandando um beijo também para você. Tá? Nós queremos agradecer também ao querido André, né, o seu esposo também, que deu toda ele aqui do ladinho, a assistência, não é? A gente agradece muito. Dizer do seu carinho, da sua atenção sempre, um grande profissional, um grande ser humano. Obrigado. Vocês também são. Vocês me dão esperança na unidade, pode ter certeza disso. Que coisa boa. Que coisa boa. Agradecer também por essa belíssima contribuição no nosso livro. Então, assim, eu só tenho a agradecer. A gente esquentou um pouquinho o Nordeste aí, Paraíba, Rio de Janeiro, né? A gente fez essa ponte. Eu amo a Paraíba. Vocês não fazem ideia, não sei se eu falei para você isso. Eu fui missionário na Paraíba antes de ser pastor. E eu visitei várias cidades do interior da Paraíba, que até alguns paraibanos não conhecem. Só que hoje eu tenho uma alegria enorme de poder voltar, não com esse tipo de mensagem, sabe, que massacra tanto a pessoa com culpa, com medo, com tanta coisa em nome de, sabe, uma salvação que é neurótica. Poderia não ser, mas acaba sendo do modo como eu pregava, né? E como tanta gente prega hoje ainda. E agora voltar
o Nordeste com essa mensagem de libertação, literalmente. Não se prenda. Seja você mesmo. Só respeite o quadrado do outro. Entendeu? Mas seja você no seu quadrado com toda a intensidade. Eu já pude fazer isso, inclusive em Campina Grande, em congresso, sabe? Então é gostoso poder voltar com essa palavra agora. Que coisa boa, querido. Então, mais uma vez, gratidão a todas as pessoas aí também do Rio de Janeiro, né? Enfim, do Brasil, que seguem o Sérgio Ville, que acabaram entrando também na live, tendo essa paciência de esperar. Enfim, então, mais uma vez, querido, muito obrigado. Obrigado a Boa vocês. noite, viu? Um beijo. Valeu. Beijo, querido. Gente, então foi isso, a nossa live, foi essa temática maravilhosa sobre religião versus LGBTfobia. A gente agradece a vocês a paciência, a gente pede desculpa, né? A gente sabe que nem tudo a gente pode controlar, a gente melhora a luz, a gente melhora o áudio, né? A gente vai melhorando dentro daquilo que está ao nosso alcance, mas essas causas naturais, assim, a questão da chuva e tudo, interferiu um pouco, mas aí eu acho que a mensagem ficou. A reflexão ficou, vai estar salvo aqui também no IGTV, né, no Instagram, vai também estar no YouTube, então vocês depois podem acompanhar. Minha gratidão, agradecer a participação de todos, eu gostaria de citar o nome de todos, mas sintam-se beijados, e todas beijados e abraçados. Minha gratidão mesmo a vocês pelo carinho, pelas mensagens, pelo acompanhamento, enfim, pelo debate, pela interação aqui que fez tão rico esse debate. Fica a reflexão para todos nós. Se a religião te faz, né, ser alguém ruim, que segrega, que machuca, que oprime, então você precisa mudar dessa religião. Você precisa mudar e procurar uma outra religião. Porque a religião é para te fazer um ser humano melhor, é para te fazer alguém evoluído nessa vida. E se você também precisa de uma religião para ter caráter, não é? Para ser honesto, para amar o próximo, então o problema não é a religião, o problema é você enquanto ser humano. Que a gente cresça como ser humano, que a gente possa ser a diferença que muitas vezes a gente prega aqui nessa terra. Porque às vezes diante de uma multidão ou de um templo, professar um Deus ou falar de um amor fervoroso é muito fácil. Mas eu quero ver no nosso dia a dia, no nosso condomínio, no nosso trabalho, na rua, que ser humano eu sou. Eu prego um pouco de Jesus, eu sou um pouco de Jesus para essas pessoas, eu tenho sido bênção ou maldição para essas pessoas. Porque aos olhos da multidão, do meu pastor, do meu padre, do meu pai de santo, quem quer que seja um líder religioso, é fácil eu ser um ser humano bom. Mas eu quero ver quando eu estou sozinho, eu quero ver quando não tem ninguém olhando, eu quero ver quando eu posso ajudar no dia a dia o meu colega. Aí sim eu sou um ser humano, aí sim eu faço a figura de Cristo ou de quem quer que seja que eu professo a minha fé, que ela resplandeça em mim. Então, meu boa noite, muito obrigado pela sua participação, beijo no teu coração, muita luz e muita paz para todos vocês que acompanharam essa live. Obrigado, queridos e queridas.